do som, né? Dá um toque aí, você fala. Pede se essa experiência está sendo válida. Deixa aqui. Me marcou, pastor? Acho que eu marquei. Vou começar a lançar convite aqui. Não apareceu aqui não. Você tá aqui pra mim, não? Esse demora um pouquinho. Paz do Senhor, meu povo, Deus abençoe. Estamos aqui para dar o início a mais um estudo. Quero glorificar Deus pela tua vida, pela vida dessa igreja, dos pastores dessa igreja, de todos os irmãos que nos ajudam a perseverar. E nessa tarde de hoje, onde estamos aqui reunidos, pastor Maurício, eu, pastor Cristiano, minha filha Maria Eduarda, onde nós nos reunimos para dar esse estudo que nós temos aqui todo domingo à tarde. E através dessa nova proposta que está levando, alcançando aqueles que por algum motivo não estão vindo para a igreja, aqueles que por algum motivo não estão podendo sair de casa, então a gente está usando essa ferramenta que é a internet, através da rede social Facebook, para levar um ensinamento, levar uma palavra. E você que está nos assistindo, que a mesma presença que nós sentimos aqui, seja até no estudo, e daqui a pouco às 19 horas no culto, que você sinta também a presença aí, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar aqui na frente o meu pastor Maurício. Quero chamar aqui na frente a minha filha Maria Eduarda. Eu ouço a voz do Senhor. E nessa tarde o Senhor me deu essa visão. Exatamente desse jeito que está aqui. Pastor Maurício à minha direita e minha filha Maria Eduarda à minha esquerda. E por que eu estou trazendo os dois aqui? O pastor Maurício, juntamente com a Maria Eduarda, são os grandes incentivadores na minha vida para muitas coisas. E nesses últimos tempos, o pastor Maurício tem me incentivado muito. Tem sido um canal de Deus na minha vida. Tem sido um canal de bênção para a minha vida. Então, pastor Maurício, diante da igreja, diante de quem está nos assistindo, e para a posteridade, porque esse vídeo vai ficar gravado no Facebook, né? Quero te agradecer por tudo, por ser essa pessoa, por ser esse homem de Deus, por ser meu pastor e ser meu incentivador. Deus te abençoe de forma larga, rica. Eu tenho certeza, conforme foi profetizado aqui, que as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar como já estão te alcançando, né? Graças a Deus. Se não fosse ela, só misericórdia. Igualmente, meus irmãos, eu quero agradecer a minha filha Maria Eduarda, essa coisa linda. Sou pai ciumento, essa coisa linda que me apoia, que me ajuda. Ela é minha maker. Eita. É que fica por trás, montando, fazendo, incentivando. E ainda tem a Isabela também, né? A Isabela é minha incentivadora também, minha outra filha. Então, eu glorifico a Deus pela vida dessas pessoas e de muitas outras, né? Não posso esquecer a irmã Cristiane, já está fazendo besteira aqui a toda, viu? Normal. Não posso esquecer de você, irmã Cristiane, que é uma grande incentivadora na minha vida, no meu ministério, tá? Deus te abençoe, minha filha. Grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. E eu quero, nesta tarde, como eu ouvi a voz de Deus, eu quero profetizar na vida do pastor Maurício, na vida da Maria Eduarda e na tua vida um louvor que o Senhor me deu agora de tarde. Eu espero que vocês consigam ouvir esse louvor. Se vocês não conseguirem ouvir, eu vou botar o link aí na transmissão.
no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, seja lágrimas no ar e as batidas do seu coração aceleraram. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que nem conhece mais a mim e sabe cuidar. É Ele e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença eu mais quero. Jesus, tua presença é o remédio. Jesus, eu não quero homem pra não saber que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio e a gente sente. Jesus, teu presente é o pecado, eu só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença, Mais famoso que essa gente, né? Famoso ele já é, né? Só minha pata logo, você Famoso ele já é pra gente, né? não se detenha, suas lágrimas no ar, as batidas do seu coração aceleraram. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero homem pra não saber que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu brinco dinheiro, meu caminho, só não quero perder. Tua presença, Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu brinco dinheiro, meu caminho, só não quero perder. Tua presença, tua presença, Senhor. glória a Deus! Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu profetizo esse louvor nos teus lábios, tá? Que você tenha assim no teu coração que tudo pode te faltar, menos a presença de Jesus. E esse povo aqui que o Senhor colocou na minha vida, ou na vida deles, não sei, né? Colocou ele na minha vida para me abençoar, e eu na vida dele para dar trabalho. Deixa eu abençoar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vem para cá, Maria Glória a Eduarda. Deus. Vem para cá. Ah, sim. O senhor pode orar, pastor? Vamos orar, irmão. Glória a Deus. Você que está aí na tua casa, junto conosco, vamos orar, vamos dar início, já demos início ao estudo bíblico, mas agora vamos orar ao Senhor para
para que venha nos abençoar nesta aula. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, para ministrar, para aprender um pouco mais de Ti. Pai, abra o nosso entendimento, nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos, Senhor, captar, Senhor, entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa, Pai, o pastor Cristiano, para que ele seja instrumento Teu aqui, para nossas vidas, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Vamos começar a aprender um pouquinho da Bíblia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu estou falando com o pastor Maurílio aqui, porque eu estou com a sensação que em vez de estudo vai ser pregação de novo. Olha. Meu Deus. Meu irmão me empolga e começa a pregar em vez de dar o estudo. Aí vocês não ficam muito falando, esse irmão é doido, ele em vez de dar estudo está pregando, é porque o Espírito Santo vai tomando a gente, né? Mas vamos lá, são 17 horas e 25 minutos, 23 minutos, né? Estamos aqui na Igreja do Avivamento, fica na Rua Licânia, 289, no bairro Gardenia Azul. Igreja essa que tem como pastor presidente meu irmão, meu amigo, meu pastor, pastor Maurílio. E tem como ajudante dele eu, pastor Cristiano, a minha esposa, a pastora Érica, a minha pastora querida Merinha, que é a esposa do pastor Maurício, né? E temos os outros irmãos que são ajudadores. Tem o irmão Nicolas, que é ajudador, obreiro desta casa, a irmã Cristiane, que é obreira dessa casa. Temos aqui também o pastor Carlos, né? Que fez uma live ontem, que foi bênção. A sua esposa Eliane. E tantos outros irmãos, né? O irmão Renato também faz parte aqui dessa casa. Então, nesta tarde de hoje, a gente quer que através desse estudo, o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Porque a maior proposta de a gente aprender a Bíblia é a gente se achegar para mais perto de Jesus. Cadê o telefone? Uma canetinha comigo? Oi? Uma canetinha. Então a proposta, a Bíblia vai nos orientar. Quer o quê? Baixa um pouquinho. Pergunta para a Merinha se o som tá bom lá. A Cristiane falou que está sem som. Não pode ser um caso. Voltou, disse que voltou. Então tá bom. Então, a Bíblia vai nos orientar a crescer em graça e em conhecimento. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? A gente crescer em graça é a gente abrir o nosso coração, a gente abrir todos os nossos sentidos, abrir a nossa alma, para que o Espírito de Deus, ele se aposse. Que se assim for, você cresce em graça. Mas a palavra de Deus nos ensina que a gente crescer em graça e em conhecimento. Então eu e você precisamos entender que no propósito que Deus tem na tua vida, a gente precisa aprender o manual que Ele deixou para a gente, que é a palavra dele. E nessa tarde a gente está fazendo nada mais além que isso, aprender mais um pouquinho. E nós estamos no estudo, na primeira aula nós falamos da autoridade de Deus. E na sequência nós estamos dando um estudo sobre a autoridade de Jesus. E na aula passada, para nossa surpresa, né, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, a aula foi muito boa, muito participativa, muitos irmãos mandando perguntas, o irmão Fábio, né, um amigo que eu tenho de infância participando, muitas pessoas participaram, né? E durante essa semana, alguma pergunta que eu não consegui responder nesta aula de hoje, nesta live, eu vou estar respondendo durante a semana. Que inclusive foi uma direção que Deus nos deu. Posso falar do canal? Claro, deve. Inclusive foi uma direção que Deus nos deu para a gente estar ampliando, levando até quem a rede social possa alcançar com o estudo, né? Então, nós temos um canal lá no YouTube, e eu digo nós porque esse canal não é meu. Por acaso, quis o Criador que eu estivesse lá de frente, mas poderia perfeitamente ser do pastor Maurílio, que está aí atrás do telefone vendo quem está vendo, né? Então, esse canal, quando eu falo nosso, ele é meu, ele é seu. Agora, quem ajuda a fazer, pastor Maurílio, a Duda, né?
e você naturalmente com as suas perguntas. Então a gente está com um canal lá no Facebook, o nome do canal é Pastor Cristiano, e o Senhor tem dado algumas direções para a gente estar implementando este canal, inclusive com estudo. Esse estudo, depois a gente vai publicar lá no canal. Se você quiser ver lá no canal, veja, curta. Se quiser ver no Facebook, veja também, né? E tem outras coisas, outra surpresa para a gente colocar lá no canal. Né, irmã Cristiane? A Cristiane é a primeira de uma surpresa que vai ter no canal. Então a gente hoje vai dar a segunda parte do estudo, a autoridade de Jesus. O som tá bom? Tá chegando lá? Ninguém tá reclamando. O som tá chegando bem aí? Se o som não estiver bom, avisa a gente aqui no Facebook. Se estiver baixo. Se o som estiver baixo, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou dando aula hoje sem microfone. E aí eu tenho mais autonomia, né? Glória a Deus. Então, hoje a gente vai estar dando a segunda parte do estudo, a autoridade de Jesus. Esse estudo que a gente está dando é em cima da revista da Central Gospel, que a gente já vinha ministrando esse estudo aqui antes de acontecer todo esse problema. E aprove, né, que estivéssemos ensinando nesse material de novo, né? Na semana passada, na autoridade plena, na autoridade de Jesus, nós falamos sobre a autoridade plena, nós falamos sobre que Jesus era poderoso na palavra, e só esses dois tópicos aqui já foi o suficiente para a gente ficar todo o estudo. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco das obras de Jesus. Importante, meus irmãos, vocês que estão nos ouvindo, se puderem, esteja com papel, com caneta, uma Bíblia, né, para a gente estar estudando junto, né? Então hoje nós vamos estar falando continuar falando sobre a autoridade de Jesus e especificamente sobre as obras de Jesus. Quero glorificar a Deus pela vida da minha irmã Cristiane. Cristiane, eu te amo. Da minha pastora Merinha. Merinha, eu também te amo. Eu gosto mais de você que do meu pastor, tá, Merinha? Meu Deus. Meu amor, minha irmã, minha querida Maria Helena. Beijo. A Merilu está nos assistindo. Merilu, todas as promessas estão de pé na tua vida. Ó, faz assim, ó. Todas as promessas estão de pé na sua vida. O André, meu Deus, o André tá lá na Inglaterra vendo a gente, irmão. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, André. E o Jean Davi. Jean Davi é lutador de MMA. É o lado. Fera, eu vou imitar o Tino Júnior aqui. Fera brabíssima. Tá bom, Duda? Vou tipo Tino Júnior, Duda? Ó, o Jean é fera brabíssima. Hein? Deus vos abençoe aí, ó. Compartilha aí no seu Facebook, alcança mais pessoas, porque o objetivo nosso é que a palavra de Deus alcance, desdobre, multiplique até onde a gente não consegue, tá bom? Deus vos abençoe. Façam pergunta aí, conforme a gente for no transcorrer da mensagem aqui, tá? Então vamos lá. A autoridade de Jesus. São 5h30. 1h30 para a gente falar. Terminar essa lição hoje, pastor. Amém. O estudo aqui vai falar poderoso em obras. Eu vou ler um trecho aqui para vocês que diz, ó, no Evangelho de Lucas, um discípulo chamado Cleopas apresentava uma descrição de Jesus, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo. Tal conhecimento era geral. Desse modo, percebemos que o Senhor revelava sua autoridade divina por meio de suas ações de pregar, curar e perdoar. Nós falamos isso aqui na aula passada. Eu até falei na aula passada, meus irmãos, que o ministério de Jesus, ele tinha 3 bases, que era pregar, curar e perdoar. O ministério de Jesus tinha muitas outras coisas, mas a base do ministério dele era isso, ó, pregar a palavra de Deus, curar os enfermos e o principal dele, sobre a minha ótica, perdoar, né? Foi através do perdão de Jesus que hoje eu e você temos acesso aos céus. Então aqui nesse início, onde nós falamos das obras, pregar, curar e perdoar,
eu vou passar para vocês alguns tópicos que vão embasar o porquê da autoridade de Jesus vinda de Deus. Eu lembro até que na aula passada eu falei da conversa de Jesus com Nicodemos, né? Eu falei. Não falei na aula passada? Falei, isso mesmo. Vamos lá. O anúncio do reino. O anúncio do reino nada mais é que a pregação da palavra. Quando nós estamos aqui na igreja, dando um estudo sobre a autoridade de Jesus, nada mais nós estamos anunciando o reino. É importante a gente estar muito ciente, muito firme, que o único meio, a fonte, o embasamento, a direção para a gente anunciar o reino é sob a palavra de Deus. Aqui está tudo que eu e você precisamos para que nós, como instrumentos do Senhor nessa terra, anunciar o reino. Está aqui. É claro que a gente sabe que existem estudos, existem livros, existem enciclopédias que embasam, dão a direção e nos ajudam a entender a palavra de Deus. Mas a gente tem que ter sempre isso em mente, tá, meu irmão? Que a palavra de Deus é a principal fonte de anúncio do reino de Deus, tá bom? Importante. Então, quando a gente vai falar desse anúncio do reino, a revista vai falar aqui o seguinte, ó: uma das principais razões de seu envio ao mundo pelo Pai foi para realizar a missão de pregar o arrependimento e anunciar a presença efetiva do reino de Deus, isto é, a salvação trazida em sua missão como Messias. Nesses dois pontos encontram-se os rudimentos da doutrina de Cristo. Então, Cristo, o estudo aqui está nos colocando que a primeira função das obras dele era anunciar o reino. Aí eu tenho que falar de João Batista, né? João Batista, primo de Jesus. João Batista, ele foi arauto de Jesus. João Batista é conhecido por muito como a voz que clama no deserto. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, ele anunciava a vida de Jesus. O interessante, aí eu vou pregar, pastor. Ah, Jesus. Aí eu vou pregar. Meu irmão, já trago um ensinamento para mim e para você nessa noite, para você que está chegando aqui também, Renato. Eu e você precisamos ser igual João Batista. Eu e você precisamos ser arauto de Jesus. Eu e você precisamos anunciar o reino. E olha qual era a pregação de João Batista. É uma pregação até difícil da gente ver nas igrejas hoje. Eita, é verdade. Arrependei-vos, é chegado. Eu não vou falar isso não, pastor. Pensei que era esse lado. Não, vou. O Espírito Santo me segura aqui. A pregação de João Batista era só uma: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então eu e você, como arauto de Jesus, como discípulo de Jesus, nós precisamos anunciar o reino dos céus aqui na terra. Certo, Renato? Tá com visual Nutrido, né? Os sinais estão aí. Tá com visual bonito. Então, para embasar esse anúncio do reino, eu trouxe para nossa reflexão: Miguel, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, tá? Ô, Miguel. Deus te abençoe. Arcanjo Miguel. Então, para embasar esse estudo sobre o anúncio do reino, eu trouxe um texto muito interessante aqui, que está lá em Mateus 4, lá no versículo 17, que vai dizer: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O interessante nessa fala de Jesus aqui, segundo o evangelista Mateus, o pastor Maurílio, Jesus era igual eu e o senhor, a gente não tinha ciúme, não tinha esse negócio de inveja não. Queria mais, né? Queria que o reino crescesse.
Vocês vejam bem que João Batista é que tinha essa fala. João Batista ele nasceu 6 meses antes de Jesus. E João Batista é que falava isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus pregou isso também: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, nessa tríplice base de Jesus, tem muito mais. Quando vai anunciar o reino, é uma das principais funções de Jesus aqui: anunciar o reino de Deus. E é nossa principal função, minha e sua, do pastor Maurílio, da Maria Eduarda, do irmão Renato, a quem estiver alcançando esse estudo, anunciar o reino de Deus. É verdade. Está também nos assistindo aqui a irmã Sueli, minha irmã, Deus te abençoe. Estamos com saudade. Cuida do Manuel. Cadê o Manel? Manel, vem pra cá, Manel. Vamos glorificar Deus. A Carolina Canito está nos assistindo. Deus te abençoe, Carolina. Esposa do meu irmão Alexandre Canito. O Luquinhas, vem pra cá, meu filho. Deus te abençoe, tá? Maurilhão está nos assistindo. Eita glória. Maurilhão, vamos gastar essa tua churrasqueira bonita aí que eu sei. Uma costela aí, passar um domingo só comendo uma costela nessa. Essa tua churrasqueira, Maurilhão, tá muito limpinha ela. Vamos sujar essa churrasqueira aí, né, pastor Maurílio? Deus vos abençoe, você que está assistindo esse estudo, tá? Faça a pergunta aí. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, faça a pergunta aí no Facebook, tá bom? Pastor Cristiano, tu tá conseguindo acompanhar também algumas observações aí, né? Tô aqui. Tá, que aí não precisou. É. Glória a Deus. Acho que travou aqui por 17 minutos. É porque a irmã Cristiane está fazendo umas observações, tá. Só isso. Amém. Cristiane, você é uma bênção, minha filha. Então vamos lá. No anúncio do reino, a gente está falando, Renato, dando sequência no estudo a autoridade de Jesus, tá? E a gente está falando sobre a tríplice base do ministério de Jesus: pregar, curar e perdoar. Então nós falamos agora um pouquinho sobre pregar, que é anunciar o reino de Deus. Na outra base do ministério de Jesus tem curar. E o estudo vai dizer assim para mim e para você, ó: o Filho de Deus recebeu do Pai a autoridade plena para curar lunáticos. Ih, Jesus me curou. olha só aqui, meu irmão. O Filho de Deus recebeu do Pai a autoridade para curar lunáticos. Eu fui curado. Meu Deus. Paralíticos, cegos, enfermos em geral, sem exceção. O ministério de cura exercido por Jesus serviu como uma demonstração do poder libertador de Deus aos pobres e oprimidos, além de evidenciar sua enorme compaixão. Por outro lado, Jesus também mostra a sua autoridade quando deixa de curar alguns por causa da incredulidade. Hein, meu Deus? É, verdade. Vamos lá, meu irmão. Esse estudo aqui, ele tem base bíblica. Tudo que eu estou lendo para você, está tudo com base bíblica. É que o nosso tempo é muito curto e não dá para a gente discorrer todo o texto bíblico. Mas nós sabemos, né, que Jesus, ele curou. A Bíblia vai dizer que as obras de Jesus não dava para escrever todas, senão ia ter livro para escrever as obras de Jesus, né? Então tem vários textos bíblicos aqui falando das curas de Jesus, dos milagres de Jesus, né? E todos nós, de uma maneira geral, já sabemos. Agora, o que me chamou a atenção nesse estudo, e eu quero chamar a tua atenção também, nesse finalzinho aqui do texto, ó, por outro lado, fica ligado, ó, por outro lado, Jesus também mostra a sua autoridade quando deixa de curar alguns por causa da sua incredulidade. Cafarnaum, Betsaida. Então, ó, Jesus, Nazaré. não foi todo mundo que chegou na frente de Jesus que ele curou, não. Aí eu tenho que pregar, pastor, não tem jeito. Aí eu já quero trazer para a tua vida e para a minha vida um ensinamento. Você quer que Jesus te cure? Você quer que Jesus te limpe? Você quer que Jesus te estruture? Então, meu irmão, declara Jesus.
reconhece a Jesus. Porque aqueles, conforme o texto aí, eu vou dar o texto bíblico para você aqui, ó. Se você quiser pode abrir até a sua Bíblia aí, Mateus 13, versículo 58. Porque aqueles que não quiseram ser curados por Jesus, quem não creram em Jesus, quem foi incrédulo sobre o ministério de Jesus e que ele era filho de Deus aqui na terra, Jesus não curou não. Mateus 13, 58. Aqui se quiser pode participar, tá, Renato? Sala de aula, tá? Ó, Mateus 13, 58. Só que eu peguei um pouquinho o texto antes, que é para você entender o contexto. Porque se eu ler só o 58, vai ficar perdido. Mateus 13, eu vou ler do 53 ao 58. Mateus 13, versículo 53. E aconteceu o quê? Jesus, concluindo essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Aí o texto vai dizer, lá no Mateus 13, 58, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, é ponto pacífico, é fundamental, é imperativo que eu e você cremos em Jesus. Que eu e você queiramos que Jesus nos cure. Que eu e você queiramos que Jesus nos liberte. Então, Jesus me salva, você tem que crer. Eu não estou falando que você tem que entender Jesus na sua plenitude, porque não dá para entender não. Não dá para entender. Mas um pouquinho que ele deixou para mim e para você é o suficiente, até demais, para eu e você crer. E crer principalmente que ele é o nosso Messias, o nosso resgatador, que nos salvou a preço de sangue. Eu vou falar de Jesus, eu tenho que pregar. Meu Deus. Falar de Jesus eu tenho que pregar. Então vamos lá. Já falamos do anúncio do reino e já falamos do ato de curar, né? Se você quer ser curado por Jesus, reconhece a Jesus como teu Salvador, como teu libertador. E eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que falar a verdade. Meu Deus. Ato de expulsar os demônios. Vamos passar para outro tópico aqui, meu irmão. Um dos aspectos primordiais da autoridade de Jesus foi suprimir o poder de Satanás. Razão pela qual Cristo despojou e destituiu regularmente o reino satânico. Assim, uma das atividades mais compassivas do Senhor era libertar as pessoas das possessões demoníacas. Então, assim, aqui tem vários textos bíblicos, né? Mas eu e você, que temos um pouquinho de entendimento, que conhecemos um pouquinho a história de Jesus, o ministério de Jesus, eu e você sabemos que Jesus expulsou o demônio. Agora, o mais interessante é que Jesus deu esta autoridade aos discípulos dele. Olha a pregação de Roma. Jesus deu essa autoridade. Jesus falou para os discípulos: ó, vai falar do reino, vai curar os leprosos e vai expulsar os demônios. Imagine que os discípulos tenham falado assim: Jesus, como é que eu vou fazer isso tudo? No meu nome. Então o nome de Jesus tem um poder sobre todas as coisas. Aí eu vou voltar aqui no texto base desse estudo, que vai falar Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11, que é um dos textos base desse estudo da autoridade de Jesus, que vai falar: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí vem o porquê, vem o texto que vai dizer para mim e para você porque Jesus tem essa autoridade. Eu preguei isso aqui ontem, não foi? Foi ontem não, que dia é hoje? Domingo. Eu estou bem perdido. Eu preguei isso sexta-feira, tá vendo? Foi um estudo então que me incentivou dessa pregação. Então, para eu e você, a gente saber de onde vem a autoridade de Jesus, eu arrisco a dizer que a autoridade de Jesus dada por Deus, primeiro veio pela obediência à palavra dele. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Aí agora vem, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o nosso lema, pastor. Foi quarta-feira. Meu irmão, o lema da nossa igreja aqui é Igreja do Avivamento, uma igreja onde Jesus é o Senhor. É o lema da nossa igreja. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, quando a gente está falando aqui da autoridade de Jesus para expulsar o demônio, é no nome de Jesus que tudo se submete. É no nome de Jesus que todos os demônios batem em retirada. E Jesus deu essa autoridade para mim e para você. É que às vezes a gente não crê, né? Às vezes a gente vai ficar até com medo, né? Mas Jesus deu, é no nome dele, tá? E ainda vou falar mais o seguinte: você não precisa ter dom de línguas, você não precisa ter dom de profecias, você não precisa ter batismo com fogo, você não precisa nada disso, porque Jesus, quando instruiu os discípulos, não tinha descido ainda, não tinha acontecido lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre toda a casa. Então Jesus deixou muito claro para mim e para você que é o nome dele que tem autoridade. Glória. E o texto lá em Filipenses vai dizer: no céu, na terra, embaixo da terra, todas as coisas se submetem ao nome de Jesus. Concorda ou discorda, Renato? Há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. A santidade, a divindade. Vamos lá, agora talvez seja pregar a palavra, fundamental. Curar, fundamental. Agora, para mim, cristiano, outra base do ministério de Jesus, né? Pregar, curar, essa aqui talvez seja, assim, que não tem nem palavra para falar. O ato de perdoar. Você não precisa se arrepender para ser perdoado. Você se arrepende para ser reposicionado. Vamos lá, ajuda aí. O irmão Renato está fazendo uma inserção aqui, talvez não chegue aí. Repete para eu repetir aqui. Você não precisa se arrepender para ser perdoado. Você não precisa se arrepender para ser perdoado. Se arrepender é para ser reposicionado. Se arrepender é para ser reposicionado. Anota aí nessa frase aí de efeito aí que ele é bonita. É o irmão Renato que está aqui em sala de aula. Então, nós vamos falar agora do ato de perdoar. E o ato de perdoar, pastor, dava para falar mais uma hora aí, mas a gente vai correr aqui com a lição, né? O estudo vai ensinar aqui para mim e para você, no exercício da sua autoridade como filho de Deus, o Messias, além de curar as enfermidades humanas, também realizou a remissão dos pecados nos casos em que o doente exercesse a fé em seu nome. Tais promessas permanecem legítimas, pois Deus perdoa-nos em razão do sacrifício perfeito e justo de Jesus, seu próprio Filho. Então, é o seguinte: a pessoa tem que reconhecer. Senta mais aqui, quer que o som saia. A pessoa precisa reconhecer o senhorio de Jesus. Tanto que a gente lê a Bíblia não diz que a gente tem que confessar a Jesus Salvador. A gente tem que confessar que Ele seja o nosso Senhor. Então, o irmão Renato está participando da aula e eu não sei se o áudio está chegando até para vocês, que ele está sentado depois da câmera.
O Renato está falando algo importante, que nós temos que reconhecer que Jesus é o nosso Senhor, né? Para ser salvo. Para ser salvo. Porque então, se ele não for o teu Senhor, não faz sentido ele te salvar. Exatamente. Então, nesse ato de perdoar, nesse tópico aqui, o ato de perdoar, vem para cá, Maria, fica aqui. O ato de perdoar, talvez seja, não sei, Uma manifestação de amor. eu falar em perdão, dá até vontade de chorar aqui, mesmo dando alto. E assim, eu trouxe um texto bíblico aqui para você, igreja, para você, meus irmãos que estão nos assistindo. Está lá em Mateus 9, lá no versículo 5. Nessa passagem, existe um paralítico. E esse paralítico, ele é trazido até Jesus. Isso aí. E diante de toda aquela... Porque Jesus tinha sempre uma plateia diante dele, né? Jesus tinha sempre um povo. E desse povo todo que estava diante de Jesus, tinha sempre os fariseus, os escribas, que eles ficavam a todo tempo querendo pegar Jesus, né? Armar uma pegadinha, armar uma cilada, como todos nós já sabemos. Né? Aí trazem aquele paralítico diante de Jesus. Isso está lá em Mateus 9, no versículo 5. Essa passagem é muito linda. Verdade. Aí Jesus chegou para aquele paralítico. Eu estou falando do ministério de perdoar, tá? Aí Jesus chegou para aquele paralítico e falou: ó, todos os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus se levantaram, né? Os doutores, né? Se levantaram. Você é um blasfemo, isso é heresia. Você não tem autoridade para perdoar. Meu irmão, eu adoro essa passagem. Mateus 9, lá no versículo 5. Aí Jesus pega para aqueles fariseus, e também está falando para muito fariseu dessa época, meu Deus. Pregar, hein? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados. Jesus, vou pregar. Ou levanta e anda. Pois é. Meu Deus. Qual é mais fácil, irmão Renato? Para ele não tem muita Então, meu irmão, olha só. Essa passagem é uma passagem linda, que assim, eu fico até meio emocionado aqui. Porque eu fico imaginando, eu e você como discípulo de Jesus. Porque, irmão, olha só, vou falar o seguinte para você, né? Tem muita tristeza. E pior que sala de aula eu falo um bocado de coisa, né? Pastor Maurício, se vira no estilo. Tem muita tristeza na igreja de hoje, né? Tem muita tristeza. Mas a gente não pode olhar para as tristezas da igreja de hoje. Porque eu vou falar o seguinte para você: ainda tem muito homem de Deus, ainda tem muita mulher de Deus, mano. Tem muita gente que ainda paga preço para que o reino dos céus seja anunciado nessa terra. Então eu fico imaginando quantos desses homens aí sérios, que pagam preço, que não estão em busca de fama nem de dinheiro, são ridicularizados, mas são esses mesmos aí que Deus usa com largueza, Renato. São esses mesmos, assim, igual você que está me assistindo, que vai chegar um circunciso e vai perguntar: quem é você para perdoar? Aí você vai falar: qual é mais fácil? Perdoado ou levanta e anda? Eu profetizo na tua vida. Eu profetizo na tua vida que esse ministério de Jesus aqui, de perdoar e curar, ele seja com excelência, Renato. Que Deus te dê autoridade. Que Deus te dê perseverança. Que Deus te dê direção para que os dons do Espírito Santo estejam na tua vida e para a boa obra, em nome de Jesus. Então, é o ato de perdoar. E talvez o maior ato de perdão foi lá na cruz. Jesus entra na sinagoga. Ele é um texto de Isaías. O Senhor me ungiu para pregar o Evangelho. Eu não vou falar o texto certinho não, que eu não consigo decorar não, né? Eu sei só o bojo. Jesus entrou na sinagoga. Jesus me ungiu. O Senhor me ungiu com seu Espírito para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para anunciar as boas novas. Não sei se a sequência é essa. Está lá no final, lá, depois de 40 e pouco esse texto. E quando Jesus lá na sinagoga fala: e para anunciar
o ano aceitável ao Senhor. Aí está o X da questão. Quando Jesus, na sinagoga, aí perguntaram, você está dizendo que você é o Messias, que você é o Filho de Deus? Interessante que a resposta de Jesus era muito inteligente, pastor. Ele sempre falou assim, ó, tu dizes. Sim. Jesus nunca trouxe para ele honra nenhuma. E fica de ensinamento para mim e para você também. Quando Jesus fala, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, para a gente entender essa fala de Jesus, a gente tem que ir lá no Antigo Testamento. Verdade. O ano aceitável do Senhor é conhecido como o ano do jubileu. De 50 em 50 anos, as dívidas eram perdoadas, os escravos tinham toda a carta de alforria. Então, na prática, tudo era perdoado, as dívidas eram perdoadas. E Jesus, quando anuncia que ele é o Filho de Deus, e o judeu ele tinha, por orientação bíblica de Deus, o sacrifício, Jesus foi o próprio sacrifício que perdoou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então, talvez o maior ato de perdão de Jesus não foi nem curar aquele paralítico e dizer que os pecados estão perdoados. Mas talvez o maior ato de perdão de Jesus foi quando ele se pregou lá na cruz. E aí, meu irmão, alcançou a mim e a você, Renato. Graças a Deus. Alcançou a mim e o senhor, pastor Maurílio. Alcançou Obrigado. a mim e você, Maria Eduarda. Alcançou a mim e a você que está nos assistindo. Perdoou todos os nossos pecados. Meu Deus. Para todo aquele que crê na eficácia do seu sacrifício, na sua santidade, na sua divindade. Sim, aí a gente já... O irmão Renato, ele está relembrando para todo aquele que crê na sua eficácia, repete aí. Eficácia do sacrifício, por causa da santidade, por causa da santidade, da divindade de Jesus. Então eu e você temos que podia perdoar pecados. Então eu e você temos que crer em Jesus, para ser bem objetivo, né? Objetivamente. Playlist. Então, creia que Jesus ele tem o poder para todas as coisas na tua vida, para te levar como pregador, para te usar para curar enfermos e principalmente para levar o perdão de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos passar agora um ponto muito importante nesse estudo. E se Deus quiser eu termino ele hoje. Vamos falar da autoridade de Jesus para liderar a igreja. A igreja só existe por causa de Jesus. A igreja, ela não é, essa igreja aqui na Rua Licânia, 289 no Gardênia, a Igreja do Avivamento, ela não é do pastor Maurílio, né, pastor? Graças a Deus. Essa igreja aqui é de Jesus. Jesus é o pastor dessa igreja. Jesus é o pastor de todas as igrejas que estão aí. Igreja só, é uma só, tá? Glória a Deus. Jesus é o pastor de toda a igreja. O texto vai dizer que ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Né? Isso aí. Então, a igreja existe para Jesus e por causa de Jesus. A igreja é o maior reflexo do amor, da misericórdia e do perdão de Jesus para a tua vida e para a minha vida. É na igreja, é na igreja que eu e você aprendemos quem é Jesus. É na igreja que nós somos limpos. É na igreja que nós somos alimentados. É na igreja que nós vamos nos libertando. É na igreja que nós vamos nos santificando. Por isso que é importante a igreja estar de porta aberta. Meu Deus, o pastor Maurício, segura aqui. É importante, meu irmão, a igreja estar de porta aberta. Porque a igreja de porta aberta, entra alguém ali precisando de uma oração, como de vez em quando acontece aqui no estudo bíblico. Eu aqui combinando com o pastor Maurício no estudo bíblico, eu falei, pastor, não fica muito preso não, deixa a Maria Eduarda presa a isso, porque lembra, de vez em quando chega um, então assim, às vezes no estudo bíblico aqui, chega alguém pedindo oração, chega alguém pedindo a direção. Teve um que chegou falando até querendo se suicidar, lembra o pastor, quando a gente veio para cá? Teve um que veio aqui, que separou, que não sei o que queria se suicidar. Aí Deus, Jesus, usou o pastor Maurílio, discípulo dele,
como instrumento na vida do irmão, e o irmão não se suicidou não, em nome de Jesus. Então, a igreja tem que estar aberta. A igreja tem que pregar o evangelho. A igreja tem que fazer o seu papel aqui nessa terra. Meu Deus. Vamos lá, voltar. Jesus é o Senhor da igreja, senão eu vou atropelar tudo aqui. Jesus é o Senhor longânime para os salvos. Esse é um dos aspectos mais importantes da autoridade exercida pelo Filho de Deus. De fato, os salvos pertencem a Ele. Meu Deus, glória a Deus. E estão sob o seu cuidado pessoal. Por meio do Espírito Santo, os salvos são capazes de entronizar Jesus como Senhor. Da mesma forma, promovem o seu senhorio pela mensagem pregada. Senhorio aqui, a palavra que você usou. Então assim, Jesus, ele é o Senhor da igreja. E o estudo está falando aqui para mim e para você, que Jesus é longânimo. Longanimidade é um dos frutos do Espírito Santo. E talvez um dos frutos mais carentes dentro da igreja. Longanimidade é a capacidade que eu e você temos de suportar as batalhas, as dificuldades e não nos desviar do caminho e do propósito e da palavra de Deus sobre a nossa vida. Então o texto está dizendo que Jesus era longânimo. Jesus suportou uma cruz, eu não sei. Jesus suportou a cruz. Uns estudiosos dizem que foi 1,5 km, outros dizem que foi 2 km. Eu não sei o quanto Jesus suportou aquela cruz. Mas Jesus suportou uma cruz, uma coroa de espinho, foi escarnecido, cuspido, foi crucificado e não perdeu essa capacidade aqui, longanimidade, irmão. Talvez seja um dos frutos mais ausentes de uma maneira geral na igreja. Porque a gente vê, meu irmão, esse estudo aqui é fundamental para a tua vida, tá? Meu Deus. A gente vê muita gente que entra na igreja e daqui a pouco sai. E sai porque, o pastor falou um ai que eu não gostei. O irmão sentou do meu lado e falou um negócio. Meu irmão... Grita muito, o irmão grita muito. O pastor Cristiano, ele grita muito. Não sei se tem sinal, tá? Não tem sinal, né, pastor? Ainda não chegou nenhuma reclamação dessa, não. Mas deve ter falado, aquela igreja lá tem um irmão lá que é meio doido, o pastor Cristiano é meio doido. Ele grita muito. Então, de repente, alguém... Aí o pastor, Deus bota o pastor Maurílio, que é uma mansidão em pessoa. A gente chega aqui e vê o pastor Maurílio, de vez em quando eu venho tribulado, né? Todos nós vemos, né? Aí eu olho para o pastor Maurílio, eu falo, eu queria ter a longanimidade que esse moço tem, a mansidão que ele tem. Né? Então, Jesus, ele foi longânimo, porque Jesus sabia a vontade do Pai na vida dele. E a vontade do Pai na vida dele foi para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Através da obra, da mensagem, da cruz. E eu separei aqui para falar, Jesus é o Senhor da igreja. Eu separei um texto que está lá em Romanos 14:8, que eu vou ler para vocês. O texto aqui está falando, Jesus, nós pertencemos a Jesus, tá? A partir do momento que você reconhece o seu senhorio de Jesus, não é isso, Renato? Como libertador, como resgatador, Jesus passa a ser o teu Senhor, né? E Ele é meu Senhor em nome de Jesus e é na tua vida também, em nome de Jesus. De fato, os salvos pertencem a Ele, estão sob o seu cuidado pessoal. Por mais que você não entenda, por mais que você não tenha discernimento, por mais que você não consiga enxergar, o poder da palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que eu e você, a partir do momento que reconhecemos, a partir do momento que declaramos, a partir do momento que Jesus passa a ser o nosso Senhor, nós estamos sob o cuidado dele. Vontade de contar um testemunho que aconteceu ontem. Vontade de contar um testemunho do zelo, né, pastor Maurício? Vamos citar anônimo. Meu Deus. Não, Deus. Vamos citar anônimo.
Meu irmão, eu tenho muitos testemunhos para te falar que Jesus, ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Né, Maria Eduarda? Jesus cuida, meu irmão. Então, ó, Romanos, aí eu trouxe esse texto aqui, ó. Antes de ler o texto, eu vou falar para vocês. Por meio do Espírito Santo, os salvos são capazes de entronizar Jesus como Senhor. Então, o Espírito Santo, ele está conosco. Né? Do ponto de vista, ó, presta bem atenção, para não dizer que eu estou ensinando heresia, tá? Presta bem atenção. Ah, aquele irmão maluco lá falou besteira. Ó. Do ponto de vista teológico, o texto vai dizer que Jesus está sentado à destra do Deus Pai. Tá? Jesus, antes de ascender aos céus, Jesus falou para os discípulos e falou para mim e para você: vou para o Pai, mas não vos deixarei sós. Deixou o Espírito Santo aqui comigo e com você. Então o texto está dizendo, ó, por meio do Espírito Santo, os salvos são capazes de entronizar Jesus como Senhor. Então é o Espírito Santo que habita no meio de nós, que nos convence da justiça, do pecado, que nos conduz, nos dá orientação. E conforme o estudo está falando aqui, a gente, como discípulo de Jesus, a gente declara e coloca ele como nosso Salvador, nosso resgatador. Tem um irmão aqui que está dando uma observação, o meu irmão Jorge Betesda, na carta de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém? Então ele está dizendo que não é pelo seu esforço, é somente se crer. Isso aí. Jorge. Mas o detalhe é o seguinte: passa a batida, a gente não lê. Jorge, obrigado, show de bola. Participa mesmo, né? Muito bom você ter tocado nesse ponto. Eu quero deixar muito claro aqui que não tem nada que eu faça, não é pela minha força. Jorge, muito obrigado por esse comentário, tá? E muito bom que você botou o texto dele. Não é porque o pastor Maurílio é bonito, não é porque o irmão Renato, né, tem um tipo assim, não é porque o Cristiano não foi por nada de nós não, foi Jesus que nos amou primeiro. Vai lá, pode ir. Esse versículo aí, ele é a chave que diz assim: se confessares a Jesus Senhor. Então, vamos lá. Carta aos Romanos, no capítulo 10. Calma aí, Renato, vamos lá, senão dá coisa aqui, ó. Carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, que o irmão Jorge colocou. Deus te abençoe, ó. Se confessares com a tua boca, confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém? Não é pelo seu esforço, mas é somente crer. Foi o comentário que o irmão colocou. Deus te abençoe, Jorge. Uma pergunta. Tá? É exatamente isso. Então, assim, não é nosso esforço, não é nada que vem da gente. É porque Jesus te amou desde antes da fundação do mundo. A graça. Cadê aquele louvor bonito que o Renato trouxe pra gente? A graça através de Jesus Cristo, a obra salvífica que foi na cruz do Calvário, te alcançou. Deus te abençoe, tá, irmão Renato? Irmão Jorge. Tem uma pergunta da irmã Cristiane, não sei se você consegue ver aí. A irmã Cristiane está perguntando aqui, ó. Minha filha, ela fez essa pergunta para mim. Cris, essa pergunta é uma das perguntas que eu vou deixar para aquele segredo que daqui a pouco não vai ser mais segredo. É sala de aula, tá? Aqui não é pregação não, tá, gente? Ó, a Cristiane fez uma pergunta aqui, ó. E eu vou deixar ela, para quem quiser meditar nessa pergunta, porque eu já passei para ela, né? Por que não expulsamos o demônio em nome de Deus? Né? É uma reflexão aí, ó. Não precisa responder agora não. Tá bom? Você que está estudando, vamos fazer o seguinte. Essa pergunta da Cristiane, estuda. E na próxima aula, domingo que vem, se você quiser botar, irmão Cristiano, a tua pergunta, por que não expulsamos o demônio em nome de Deus? A resposta para mim é isso, aí você coloca a resposta.
Eu respondi para a Cristiane, né? Mas Cris, eu estou deixando essa pergunta para aquele mistério, Meu tá Deus. bom? Deus abençoe, Cristiane. Então vamos lá. Quando a gente vai falar que Jesus é o Senhor da igreja, eu trouxe um texto aqui, está em Romanos 14:8, que vai dizer: porque se vivemos para o Senhor, vamos lá, Romanos 14:8, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Jesus é o Senhor da igreja, conforme o estudo está falando. O estudo está falando que Jesus cuida, um cuidado pessoal meu e do seu. O estudo está dizendo que o Espírito Santo te conduz, te leva, te faz, enfim, te exorta, né? Então, eu e você temos que ter um entendimento. Se a gente vive para Jesus. E se a gente morre para Jesus. Bom? Uma pergunta, Renato? Exaltado a condição de príncipe e salvador. É outro tópico aqui do estudo. Assumir a natureza humana pela encarnação, Jesus precisou autolimitar-se em termos de seus atributos divinos e privilégios celestiais. Assim pôde realizar a obra de expiação na cruz, assemelhando-se ao homem, representando-o junto a Deus em busca de sua justificação e redenção. O que está falando aqui é o texto base aqui do estudo. Pelo que também, né, e se achado na forma de homem, humilhou-se, vamos desde o início, de sorte que há de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E achando, vem cá, cadê você? Vem cá, cara. Por que tu sumiu? Vem cá, Vem cá. vem cá. Cadê você? Eu falei você semana Eu tô passada. aguentando, ele tá soltando um pipa lá. Vem cá. Dá uma correada nele aí, pastor. A resposta da Cristiane é o 9, 10 e 11. Eu expliquei para ela isso. É que eu vou lançar uma playlist de perguntas. Já dava pra você ver na live. Esqueci. Vamos lá. Então, meu irmão, ó. Jesus, ele é o Senhor da igreja. E ele é exaltado à condição de príncipe e salvador. Eu vou ler aqui para você um texto, que a hora está correndo. Porque como nós lemos aqui em Filipenses 2,5, que Jesus, na forma de Deus, se fez homem, se humilhou, não se usurpou, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, glorificando a Deus. Eu vou ler para você um texto que está lá em João 17, no versículo 5, que eu separei aqui. O texto lá em João 17, no versículo 5, vai dizer: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vem cá, Cauã. Vem cá, eu quero te dar um cascudo. Vem cá para tu sair na live aqui da. Eu falei que ia te dar um abraço. Vem cá para tu sair no Facebook aqui, ó. Vem Ele cá. tá falando, eu falei, vai te Traz dar um ele abraço, aqui. vou dar um cascudo nele. Vou dar um cascudo e um abraço logo. Vem cá, meu filho. Pode ir. Rapaz, Ele Renato, tá dizendo que. Eu falei, vai dar um abraço. você vai dar não um sabe cascudo. a coisa linda que aconteceu com esse garoto aqui. Meu Deus. Ô, Deixa eu abençoe. Ó. Bom? Tá tudo bom? Vai vir pro culto hoje? Se minha mãe deixar, eu venho. ele não pode sair de casa depois das 7 horas. Meus irmãos, a gente está no estudo bíblico aqui, né? Aí fica ali. Mas essa joia aí que o Cauã, a gente estava aqui cultuando, Renato. A gente estava cultuando aqui na igreja e o Cauã entrou quase no final do culto, né? E o interessante é que acho que não teve acho que ele nem esperou o apelo. Só sei que quando a gente menos percebeu, olha o outro Cauã ali. Vem pra cá estudar, meu filho. Tudo bom? Rapaz, bom?
Vem para cá estudar. Vem para cá estudar. Eu vou subir lá pro meu... Tá bom. E então o Cauã, tem até no meu Facebook isso aí. Muito lindo mesmo. Aí o Cauã chegou aqui na frente, aceitou Jesus. Meu irmão, o Espírito Santo tomou o Cauã. Foi uma coisa linda, Renato. Linda, linda. Ele começou a ser tocado aqui pelo Espírito Santo. Ele não aguentou o poder de Deus na vida dele. Botamos ele sentado na cadeira aí. Eu tenho no meu Facebook. Se você voltar no meu Facebook, você pode ver. Botamos ele sentado na cadeira, quase onde você está. O Cauã, ele foi tomado pelo Espírito Santo. Ele ficou na cadeira aí, tomado uns 20 minutos. Aí o pai do Cauã estava preocupado com o Cauã não foi para casa. Entrou por essas portas, igual ele assim, sem blusa. Aceitou Jesus também. Lembra disso, Dudu? Estava aqui nesse dia? Aceitou Jesus também. Coisa linda. Mãe dele também. Não, a mãe dele não chegou a vir não. A mãe dele até encontrei ele. Então, coisa linda que Deus fez com esse garoto. Ó, mas olha só, ó. Eu estou vendo uma série da Netflix chamada Os Vikings, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o estudo. Eu fiquei feliz de ver o Cauã aqui. Vamos voltar para o estudo aqui, meu povo. Então Jesus, ele é príncipe e salvador. Tchau, meu filho, Deus te abençoe. Tá bom? Tchau. Teu pai? Meu pai é o mesmo Marcelo de sempre. Tá bom, valeu. Vamos lá. Em sua exaltação, o Senhor Jesus é o cabeça de todas as atividades da igreja. Não esqueça que a gente está falando que a igreja é de Jesus, né? Jesus é o Senhor de todas as atividades da igreja, a qual deixa sólidas orientações pelo Espírito Santo acerca de como deve continuar a obra da salvação. A ressurreição e a ascensão de Cristo tornam-se preparatórios para a concessão aos salvos da dádiva do Espírito Santo e seus respectivos dons, por intermédio dos quais o cristão aperfeiçoa a salvação concedida. Então nós falamos aqui anteriormente do Espírito Santo, né? Eu deixei bem claro para você não achar, o irmão Cristiano está ensinando heresia. É o Espírito Santo que está aqui com a gente. Jesus está me ouvindo, irmão Cristiano? É claro que está. Não está ouvindo, Renato? Jesus está te ouvindo. Mas Jesus, ele está à destra do Pai. E é o Espírito Santo que está aqui no meio de nós. É o agente dele na terra. O Espírito Santo, conforme o Renato está falando, é o agente de Deus aqui na terra. Importante a gente sempre frisar que nós servimos a um Deus único, que é representado em 3 pessoas. Não são 3 deuses, tá? Não são 3 deuses. Então, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Criador, o Filho que nos resgatou e o Espírito Santo, que se não fosse ele aqui na terra, eu e você, a gente já estava lá com canela seca. Ele dá a capacitação, né? Para a gente dar uma embasada aqui nesse texto aqui, que fala da exaltação à condição de príncipe e salvador de Jesus da igreja, eu vou ler para vocês um texto que está lá em Romanos, no seu capítulo 5, versículo 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Meu Deus! Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então o texto aqui em Romanos está falando mais ou menos assim para mim e para você. A gente era tudo moribundo aí pelo mundo. Aí Deus olhou para mim e para você e falou: Jesus. Aí Jesus foi pregado na cruz para que eu e você fôssemos resgatados. Né? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua graça. Então, se a gente hoje é reconciliado com Deus pela graça de Jesus,
digamos assim, se somos salvos, imagina se o que Deus não quer fazer na tua vida e na minha vida. Meu Deus. Imagina o que Deus não quer fazer você conduzir. Imagina o que Deus não quer fazer você instrumento do reino dele aqui nessa terra. Imagina. Se Deus te amou, a gente era pecador, a gente estava perdido, a gente era inimigo, e hoje a gente é amigo, digamos assim, né? Uma linguagem bem popular. Imagina o que é que ele não quer fazer com a tua vida. Então, ó, Jesus, ele é o príncipe, ele é o rei, ele é o salvador, ele é o pastor da igreja. Tá bom? Na passagem, até preguei aqui, passagem que de Jesus, que ele é o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor da igreja. E Jesus, como bom pastor da igreja, ele vai te conduzir para pastos verdejantes. Quando Jesus é o pastor da tua igreja, você reconhece a voz do teu pastor. Quando Jesus é o pastor da tua igreja, Jesus fala assim para você: vem para fora do aprisco, você vai, porque você conhece a voz do teu pastor. Traduzindo, vamos imaginar, né? Não sei nem se vou escandalizar, mas vamos lá. Vamos imaginar que Jesus fala: pastor Maurílio, vamos lá no inferno comigo. Pode ir, que Jesus garante. Agora, se o canela seco, o carcará, aquele que já foi derrotado lá na cruz do Calvário, falar para você: vamos lá no céu, não vai não, que ele é mentiroso, tá bom? Jesus é o teu Senhor. Jesus é o Senhor da tua igreja. Recebe isso aí, tá? Em nome de Jesus. Vamos passar para o próximo tópico aqui, para a gente encerrar essa lição hoje ainda. Estão chegando aqui a minha querida irmã Eliane. Deus vos abençoe, irmã Eliane. Está chegando aqui o nosso pastor Carlos, que fez uma live ontem abençoada. Amém. Meu Deus. Tem comentário aí, pastor Cristiano. Tem comentário? Vê aí, dá uma olhadinha de vez em quando aí. É porque aqui no Facebook... Demora um pouco? Não, ele não atualiza não, tem que voltar. Ah, tem que ficar chamando, né? Quem foi que fez o comentário? O Maurilão fez um comentário. Maurilão? Eu vi o Alex Barbosa aqui. Tem. Eu não vejo os seus contatos. A Érica, o pastor Érica está online. Luiz Freita está online. Anota aí pra gente. Tá. Maurilão! Ó, Maurilão é o pai do pastor Maurílio, tá? Maurilão é o pai do pastor Maurílio. E quando ele fizer a costela lá naquela churrasqueira bonita, vou te convidar, tá, irmão? Vou te convidar. Vou te convidar também, tá, Renato? Ó, vou convidar, Maurilão, vou convidar a igreja todinha. Meu Deus. Pra gente comer uma costela nessa... A churrasqueira dele é daqueles tonel assim, ó. Aí eu fui lá levar a mãe do pastor Maurílio. Gigante. Limpinha a churrasqueira. Eu falei: ah, não, temos que sujar essa churrasqueira. Meu Deus. Vamos lá sujar. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Deus te abençoe. Glória a Deus. Tem mais um comentário, pastor Maurílio? Não, né? Então vamos lá. Então, submissão à autoridade de Cristo. Vamos lá. Se você não for submisso a Cristo, desiste. O estudo aqui está falando aqui, ó. Jesus foi honrado e coroado por Deus para exercer o domínio absoluto e universal. Ou seja, todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés. Aí a gente vai lá para o texto lá em Filipenses 2, que é a base desse estudo aqui, né? Isso significa que tem autoridade tanto sobre os cristãos como os que ainda não são cristãos. Essa parte é muito interessante. Por isso, no exercício de seu domínio, Cristo espera de cada pessoa um posicionamento de obediência. O estudo está falando aqui para mim e para você, e tem base bíblica aqui, né? Que Jesus, ó, isso significa que ele tem autoridade tanto sobre os que são, como ainda os que não são cristãos. Ele é o Senhor de toda a terra. Então, ó, se de repente tiver alguém nos assistindo, porque aqui é todo mundo cristão, né? Se de repente tiver alguém nos assistindo e que ainda não é cristão, né? Sem religiosidade nenhuma, porque aqui é estudo, muito embora eu me empolgue, Jesus, você pertence a Jesus. Todo Senhor. Jesus é o Senhor dos Senhores.
sabe por que eu digo para você? Que mesmo sem você entender, mesmo sem você declarar, você pertence a Jesus? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Então Jesus, como Filho de Deus, obediente até a cruz do Calvário, Jesus colocou sobre ele toda a autoridade. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, meu irmão, estou quase pregando. Deixa para mim. Estou quase pregando aqui. Deixa eu pregar. Estou quase pregando aqui arrebatamento. Não vou pregar arrebatamento, não. Não vou falar de arrebatamento, não. Vamos falar da autoridade de Jesus. Então, Jesus, ele é o senhorio de todo mundo. De tudo que você imaginar, pertence a Jesus. E a autoridade está sob a autoridade dele. Amém? Aí eu peguei um texto aqui que está lá em Efésios 1, 21. Só que eu vou ler um pouquinho antes, né? Quando está falando aqui, ó, da submissão à autoridade de Cristo. Efésios 1. Aí eu peguei, em vez de pegar no 21, eu peguei desde o 19, que é para a gente ter mais um embasamento. O qual, a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós. Está falando de Jesus, tá? Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, pondo à sua direita nos céus. Olha aqui, eu falei direita do céu, o texto até me ajudou, né? Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, nesse texto, quando Paulo escreve lá aos Efésios, no seu capítulo 1, do versículo 19 a 22, está mais uma vez falando para mim e para você que Jesus tem um domínio sobre todas as coisas. Romanos 11, 36. Ele está acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de nome, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Fala aí qual é o texto, Renato? Romanos 11, 36. Fala aí para mim rapidinho. Romanos 11, 36, irmão Renato, lê alto aí. Porque dele e por ele, Para ele são todas as coisas. porque dele é a fonte, por ele é o veículo, e para ele é o destino. Romano 11, 36. Então, o irmão Renato, ele tá aqui aqui não aparece aí, né? O irmão Renato está lendo. Vem aqui, Renato, vou ver tua cara. Tem cara, filho? Tá devendo, não, né? Tá careca, tá que nem eu. Porque tá careca? Não vai aparecer o pé que tá. Você mostra ele aí. Ele tá com o pé perebento, né? Pronto, apareceu aí. Ó, o irmão Renato é uma benção, tá, gente? É uma benção. Olha bem para eles aí, que um dia vocês vão falar, caramba, aquele irmão lá naquela rua, naquela igreja lá, tal, é ele mesmo, tá? É ele mesmo, tá? O que Renato está falando? Romanos 11, 36. É que aquele louvor que vai dizer, porque dele, que eu não canto não, tá? Misericórdia. Pelo amor de Deus. Né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, amém? Não é isso? Viu como é que eu canto? É esse texto. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e o texto ainda vai falar assim, glória, pois, a ele, amém. Eternamente, amém. Então Jesus, por mais que a gente não entenda, ele é o teu Senhor, o teu Senhor. E eu quero trazer aqui mais uma observação nesse texto aqui, que eu quase passei aqui, ó. Acima de todo principado, e poder, e potestade, domínio. Agora presta bem atenção. Quando eu falei que Jesus, mesmo você que ainda não é cristão, Tu livro aí? tem aqui? É essa questão aí. Não levantou aí. É? Meu Deus. Todo mundo é de Jesus, aí eu... Toda criatura pertence a ele. Ele tem um domínio sobre tudo. É que E não dele está é a atualizando aqui. fonte, por ele Não está atualizando não. Não? Aqui. Quando o texto aqui em Efésios 1, lá no versículo 22, vai dizer, ó, e de todo nome que se nomeia. De todo o nome que se nomeia, Jesus tem autoridade.
E eu vou trazer para você uma passagem muito interessante. Jesus estava sendo interrogado. Meu Deus, esse relógio. Jesus estava sendo interrogado, né? Já estava preso. Aí colocaram Jesus diante do rei Herodes. Aí Herodes perguntou para ele assim, acho que foi Herodes ou foi Pilatos. Ou foi Herodes ou foi Pilatos. Acho que foi Herodes. Aí Herodes perguntou assim para Jesus: você se diz rei dos judeus? Tu dizes. Jesus tinha sempre uma resposta inteligente. Aí em determinado momento, Herodes fala assim para Jesus: você sabe quem eu sou? É tipo assim, tu sabe o que é que eu posso fazer contigo? O texto não diz isso, né? Mas Herodes estava falando assim: eu sou o rei da Judéia, eu posso mandar te matar, eu posso te prender, eu posso te castigar. Quando Herodes pergunta para Jesus: tu sabes que eu sou? Eu creio, irmão Renato. Eu não sei onde Herodes está não, pastor Maurício, mas ele deve estar até hoje sem entender a pergunta de Jesus, a resposta de Jesus. Nenhum poder foi dado se meu Pai não estivesse. O irmão Renato ajudou. Aí quando Herodes pergunta: tu sabe quem eu sou? Aí Jesus fala assim para ele: ó, nenhum poder foi te dado se não do meu Pai não te... Como é que é? Tivesse concedido. Se meu Pai não tivesse concedido. Então, por mais que a gente não entenda, agora isso aqui pergunta para mim, pastor. É só. Por mais que a gente não entenda, quando a gente vai estudar autoridade, de Deus, né? Quando a gente vai estudar a autoridade de Jeová, tudo do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. E Jesus é o nosso resgatador. Jeremias 32, 27 diz que ele é o Senhor, o Deus de toda a carne. Não está atualizando aqui. É só um desdobramento, né? A irmã Cristiane que perguntou. Assim, então até o ímpio é de Jesus? Sim. Vamos lá. A irmã Cristiane perguntou aqui no estudo: então o ímpio é de Jesus? Vamos ver aqui, ó. Vamos ler o texto novamente aqui, ó. Efésios capítulo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da sua força e do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder e potestade, e de todo o que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja. Então, irmã Cristiane, Deus da vida. não, assim, é porque senão desdobra o assunto e vai muito longe. Eleição. Então, irmã Cristiane, como assim? A irmã Cristiane perguntar: como assim? Como assim? Sem declarar Jesus, você é de Jesus? Eu, irmã Cristiane, eu creio, pela misericórdia, pela graça, que Jesus me separou desde o ventre da minha mãe. Diz o texto de Jeremias, né? Ou melhor, vou até longe. Fomos separados desde antes da fundação do mundo. Eu, cristiano, me tornei, eu uso esse jargão, o pastor Mário também usa, eu me tornei crente velho. Então, boa parte da minha vida, eu vou falar o seguinte para você: eu nem gostava de Jesus. Boa parte da minha vida, eu achava que isso aqui era balela. Boa parte da minha vida, eu achava que pastor era só para tomar o teu dinheiro e o meu dinheiro. Então, nessa época, eu, cristiano, eu não sabia que eu era de Jesus, mas ele já sabia. Recebe aí, meu irmão. Entendeu, irmão Cristiano? Eu, durante boa parte da minha vida, eu não sabia que eu era de Jesus, mas ele já sabia que eu pertencia a ele. E assim, tudo. Achou o texto aí, irmão? Não? Então, conforme eu li aqui... Efésios 1:4. Então, é o que está aqui, né? Como
também nos elegeu nele. É. Antes da fundação do Tá. mundo. Jesus estava diante de Caifás nessa situação aí que... Foi Caifás? Foi Caifás que ele perguntou a Jesus se era ele que construía e derrubava o templo, e ele... Não, isso era outra passagem. Esbofeteou. Não, isso é assim. Ou foi Primeiro Pilatos. Não, perante Sinédrio, Não, mas quando Jesus dá essa resposta, depois Que nem Pilatos. Foi antes, quando Jesus dá essa resposta, que nenhum poder te seria se dado se não viesse do meu Pai, ou foi para Pilatos ou foi para Herodes. Procure para mim, pastor, por favor, só para a gente. Mateus 27. Fala o que, Mateus 27? Jesus apareceu ao governador, o governador interrogou dizendo: Então foi Pilatos. "És tu, rei dos judeus?" Isso. Então olha só, Mateus 27. 27. Traz aqui para mim, irmão, por favor. Ó, o irmão Carlos achou o texto aqui, né? Porque assim, é muito rápido aqui, é muita coisa. Então, esse aqui é o pastor Carlos. Vem cá, pastor. Pastor Carlos, Líder dos jovens. pastor da nossa igreja, líder dos jovens, tá? Tá aqui conosco, guerreando, batalhando. Glória a Deus. Vou falar igual o Tino Júnior, fera bravíssima. Mateus está onde? Mateus 27, 11. Ó, Jesus perante Pilatos. Foi o que eu comentei aqui antes na EBD, que falei, Pilatos deve estar até hoje sem entender a resposta de Jesus. Diz assim o texto, ó. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe, Jesus, tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: Não ouves quanto testifico de ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa do meu pai, cadê onde é que está aqui? Enfim, foi Pilatos, tá? Que eu estava na dúvida se tinha sido Pilatos ou se tinha... Obrigado, tá, meu irmão? Eu estava na dúvida se tinha sido Pilatos ou se tinha sido Herodes. Então, Pilatos, quando interrogou assim, tipo, sabe o que eu posso fazer contigo? Aí Jesus falou assim, ó, nenhum poder foi te dado se não vier do meu Pai. Então, tudo pertence a Jesus, tá bom? Vamos lá, onde é que eu estou aqui, meu Deus, perdi. Ajuda aí, Duda. Verdade, Jesus, sei lá. Espírito Santo, Jesus. Vamos lá, achei aqui. Me perdi, mas me achei. A Cristiane perguntou aqui, o ímpio é de Jesus? Já respondi, Cris. Então vamos lá, nesse texto de Efésios aqui, a gente conseguiu perceber, à luz da escritura bíblica, que tudo pertence a Jesus. E eu achei o texto aqui lá em Salmos, que eu vou reler para mim e para você. O texto lá em Salmos, que vai dizer, ó, Salmo 24, verso 1, Salmo de autoria de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se você habita nessa terra, mesmo você que não declarou Jesus, você pertence ao Senhor. E eu vou desdobrar aqui para mim, para o pastor Carlos, para a irmã Eliane, para a Maria Eduarda, para o Renato, para o pastor Maurílio e para você que está na internet nos vendo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. É a ordenança de Jesus Cristo, não é isso? Sim. Porque tem muitos aí igual a mim, que achavam que não pertencia a Jesus, precisando que eu e você vá até eles e falar, ó, você é de Jesus, você pertence a Jesus. E eu, como me tornei crente velho, hoje eu declaro, Jesus é meu resgatador, Jesus é meu salvador. Então precisamos, como discípulos de Jesus, anunciar o reino. Agora, meu Deus, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Vamos lá, passando para o final aqui. Reverência ao seu nome. Ao afirmar que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, Paulo está referindo-se à passagem do Antigo Testamento que fala do nome divino, Yahvé, Senhor, traduzindo, né?
Mas a autoridade do nome de Jesus também conclama os que ainda não são salvos a invocá-lo, para serem salvos. Quanto aos salvos, a referência ao nome de Cristo significa, entre outras coisas, ó, para quem é salvo, tá? Reverenciar. Eu separei um texto aqui também, aqui em Romanos. Vamos lá, vamos reler aqui. Mas a autoridade do nome de Jesus também conclama os que ainda não são salvos. Já explicamos, né? Eu não era salvo antigamente, ele já tinha autoridade sobre mim. Que não são salvos a invocá-lo, para serem salvos. Quanto aos salvos, eu e você, quem já declarou, né? Quem já declarou a Jesus Cristo, olha aí, ó, presta atenção, ó, puxado de orelha, ó. Quanto aos salvos, a igreja, a reverência ao nome de Cristo significa, entre outras coisas, Renato, realizar as obras de Deus em nome de Jesus. Base bíblica, Colossenses 3,17. E apartar-se de toda iniquidade e injustiça. Referência bíblica. Segunda carta a Timóteo, versículo 2,19. Deus te abençoe, meu filho. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Estávamos com saudade de você, tá? Deixa eu só concluir aqui, pastor. Calma. Oferecer sacrifícios de louvor. Meu Deus. Eu postei hoje à tarde. Vamos adorar, vem adorar. Eu criei uma hashtag, pastor. Hashtag vamos adorar. Eu botei hashtag vem para Jesus. Olha só, meu irmão. Você pertence a Jesus Cristo? Os textos aqui, o ensino, o estudo bíblico está falando, ó. Oferecer sacrifícios de louvor. A base bíblica, Hebreus 13:15. Agora vem aqui a legalzinho. Suportar as provações por causa da fé nele. Primeira Epístola de Pedro 4:14-16. Então, se eu e você, né, que somos igreja, somos discípulos, declaramos a Jesus, fazemos parte do corpo em que Jesus é a cabeça, nós temos essas coisinhas aqui a fazer: realizar obras, apartar-se da iniquidade, oferecer sacrifício de louvor e suportar as provações em nome de Jesus. Eu fico imaginando quando o cristão hoje não está passando provação para não negar o nome de Jesus nesse período, né? Aí eu trouxe como base aqui, só para dar uma direçãozinha rapidinho, o texto lá em Romanos 10:13. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar, né? Eu falei invoca, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está quase uma mensagem evangelística. Meu irmão, se tem alguém vendo esse estudo, Precisa de Jesus. se tem alguém que porventura esse vídeo alcançar, o Espírito Santo de Deus me toca para te falar nesta noite, quando você vê esse estudo, quando você vê esse vídeo. Invoca o nome do Senhor Jesus. Você já pertence a Jesus. Você ainda não sabe, mas você pertence a Jesus. Precisa de. E se você, conforme diz o texto aqui, não entende direito o que é salvação, mas invoca ao nome do Senhor, procura um amigo cristão, procura um pastor, procura uma igreja e fala, ó, tem um irmão que eu vi um vídeo dele na internet, que ele falou, isso é verdade? E declara, invoca a Jesus como teu Senhor, que naturalmente ele vai ser teu Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 13. Tem uma pergunta aí, pastor? Tem. Eu tenho pessoas que estão assistindo, só para eles fazer uma interação rápida. Tem uma pergunta. Aqui que está assistindo, né? É. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Érica, que está nos assistindo. Ficou em casa com a minha filha Isabela. Deus te abençoe, pastora Érica. O Luiz Freitas, Deus te abençoe, meu irmão. E a missionária, tá? Missionária Carla Fábio. Aproveita e já deixa um abraço pro Vitor. Eu vi uma postagem dele, tá com a máscara bonita, tá trabalhando.
Deus abençoe e proteja de todo mal, tá, minha irmã? Rapidamente a pergunta, eu vou pegar aí. A Cristiane, tá? A irmã Cristiane, talvez você tenha atualizou aí. Deus pode usar isso? Pois tem muitos ímpios que vê o testemunho, mas tem um coração ainda de pedra. Poderia Deus estar interferindo em seu coração? Ímpio hoje não significa que não vai ser no justo amanhã. Ela fez outra. Não, acho que ele já matou. Repete a pergunta, tá? Então, A irmã Cristiane fez uma pergunta, tá? Vamos correr aqui para a gente acabar a aula. Pois tem muitos ímpios que vê o testemunho, né? De repente o testemunho de um cristão, mas tem um coração de pedra. Poderia Deus estar interferindo em seu coração? Vamos lá, a Cris falou aqui para mim, eu não sei se vocês conseguiram ouvir a voz do pastor Maurílio, acho que sim, né? Que tem muito ímpio que tem um coração de pedra, né? E se poderia Deus interferir no coração, é isso, pastor? Não. É o coração do tipo faraó, endurecer o coração do faraó é a questão. Vamos lá. Mas ela está falando ali para salvação, não é isso? O ímpio de hoje significa que não é o salvo da amanhã. Isso. Aí assim, a questão dela é se Deus pode interferir. Essa pergunta tua, Cris, ela dá vários desdobramentos. Eu vou tentar simplificar. Eu vou tentar simplificar até dentro do início do nosso estudo, né? O nosso estudo aqui, lá em Mateus 13, 5:3, eu vou por esse viés, para te dar mais ou menos uma explicação, né, Cris? É claro que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, conforme a gente leu no Salmo 24 aqui, o mundo, a terra, a plenitude, todos que nele estavam pertencem a Deus. Né? Mas quando no início desse estudo, lá em Mateus 13, a gente tocou num ponto crucial, num ponto importantíssimo, num ponto que talvez faça a diferença. Eu e você, sabe por quê, Cristiano? Sabe por quê, igreja? Deus, ele não quer escravos. É outra questão complicada. Deus não quer eu e você escravo. O pré-requisito é imperativo que eu e você assuma a condição de declarar. Se eu e você não declarar, não vai acontecer, é assim que diz o texto. Sim, reconhecer que é pecador também. Isso. O Renato está falando aqui, reconhecer que é pecador. Já estou falando, já reconhecer a Jesus. Porque no início do nosso estudo aqui, Cristiano, lá em Mateus 13:53, eu li até aqui no estudo, bom, eu vou ler, ó, Mateus 13:53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? E não estão entre todas as suas irmãs? De onde lhe veio isso tudo? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser que seja na sua própria casa. E o X da questão, talvez para te responder, Cris, e de repente pessoalmente é melhor, ou então amanhã por telefone. E fez ali não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então, se existe alguém, coração duro, né, que foi essa expressão que você usou, coração duro, que não quer, Pastor Maurílio, a nossa conversa aqui antes foi o quê? Que o Espírito Santo não muda o quê? Que a Duda falou. Personalidade, não foi? Então, Não muda a personalidade. se de repente essa pessoa tem essa personalidade, a gente conversava isso aqui antes do estudo, e ela não quer reconhecer, ela não quer declarar, e tem um coração duro, como foi essa expressão que você usou, o reino dos céus não vai acontecer na vida dela. Porque João Batista, que anunciou a Jesus, João Batista foi o arauto de Jesus,
A pregação do João Batista foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então esse coração duro que você está perguntando, esse ímpio, em algum momento tem que acontecer alguma coisa nele, igual aconteceu comigo, cristiano, que eu era coração duro, eu era incircunciso, crente sofria na minha mão, crente comia o pão com a maçã na minha mão. Mas em algum momento, né, eu escutei uma pregação que eu não entendi algumas coisas e o pregador falou: Jesus te amou primeiro. E eu fui querer saber quem é esse Jesus. Então tem que ter alguma atitude sua, porque se não for assim, Deus, ele não te traz obrigado. Deus não quer escravos. Deus não quer que você venha para dentro da casa dele obrigado. O texto lá em Coríntios vai falar que Deus ama o que dá com alegria. Então, se a gente entrou na casa do Senhor murmurando, o Senhor não recebe. Tem que ter prazer nele, né? A gente precisa, o irmão Renato está falando aqui, a gente tem que ter prazer em servir a Jesus. A gente tem que ter prazer a trabalhar na obra. O pastor Maurílio veio hoje aqui à tarde sozinho e limpou a igreja todinha, por carência de obreiro. Mas é uma pessoa que eu me espelho nele. Ele tem prazer em fazer a obra do Senhor. Já adorei a Deus. Adorou a Deus. Hoje, o domingo dele, a adoração que ele fez, assim, digamos assim, né? Já se realizou. Porque ele veio para cá de bom grado, e eu conheço, ele veio para cá alegre, e imagina que ele varrendo essa igreja aqui, lavando e limpando a igreja, falou com o Papai do Céu. E Deus recebeu esse sacrifício dele. Então nós, conforme o estudo aqui, nós temos que fazer louvor ao Senhor. Nós temos que declarar. E aí o irmão Renato saiu daqui, eu prestei atenção no que ele falou. Deus, ele pode fazer o que ele bem entende para fazer com que você, em algum momento de coração duro, igual o irmão Cristiano era, fique coração mole. Estou até com vontade, calma aí, estou até com vontade de chorar aqui, meu irmão. Eu estava hoje almoçando com Maria Eduarda e de repente entrou uma questão lá, eu senti a presença do Espírito Santo. Eu, irmão Cristiano, era um coração duro e Jesus amoleceu. Fala, irmão. Isso aí, Deus cria a situação. Deus cria a situação, tá, irmão Cristiano? Já que o Vitor está assistindo, tá? Pediu para dar um. Vitor, Deus te abençoe, meu irmão. Vem para cá, glorificar a Deus, tá? Então, irmã Cristiano, muito interessante essa pergunta dela, né? Assim, é necessário ter uma atitude sua. O texto, é muito texto que eu sei. Jesus bate na tua porta. Se você abrir a porta, ele entra, ceia com você e você ceia com ele. Agora, se Jesus bater a porta e você não abrir, ele não vai entrar não. Jesus é educado. Jesus, ele é manso. Agora, a partir do momento que você abre a porta, ele entra, ele dá teu mandamento, obedece. Né, pastor? É? A partir do momento, Cauã, que Jesus falou: Cauã, eu tenho uma promessa na tua vida. Você vai ser meu servo, pregador da palavra, baterista, vou te usar, obedece a voz de Jesus. Melhor obedecer do que eu sacrificar. Tá bom? Mais alguma pergunta, pastor Maurício, que eu vou encerrar? Então, meus irmãos, hoje nós falamos um pouquinho. Alguma pergunta, pastor Carlos? Não. Não, irmã Eliane? Deus abençoe vocês, tá? Eu sei que de repente está tendo alguma, mas supera, tá? Eu não falei pergunta da questão. Tá bom? De repente pode ter, nesse momento atual, alguns. Persevera, tá? Persevera porque assim, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai te levar, Deus vai suprir e Deus, ele é galardoador. Tá bom? Fala, irmão. Seria estranho não ter, né? Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Estamos encerrando aqui o estudo bíblico. Qual é o nome do senhor? Juliano. Seja muito bem-vindo, tá, Juliana? Aqui, irmão Cristiano, irmão Maurílio. Tá? Estamos encerrando aqui o estudo bíblico. O culto vai começar agora. Chegou na hora certinha, tá bom? Obrigado.
O Espírito Santo de Deus trouxe o Senhor aqui nessa noite de hoje, tá? Aleluia. Fique ligado que Ele vai falar contigo nessa noite, tá bom? Fala, irmão Carlos, quer falar alguma coisa? É aquilo, né? Seria estranho poder, porque a gente só é perseguido quando tem coisa, como é que tá fazendo coisa certa. Sermão do Monte. Bem-aventurado. Não, sois é mais ou menos assim, bem-aventurados os que padecem pelo nome do Senhor, porque, né? Enfim. Então, nesse estudo de hoje, ó, estamos encerrando aqui às 19 horas, daqui a pouco vai começar o culto de louvor e adoração. A gente vai fazer outra transmissão, né? Se tiver alguma pergunta que eu não respondi durante a semana, eu vou responder. Quero agradecer a Deus pela vida de todos que estão, de você por ter me aturado 1h30, tá? Mas é importante a gente entender, compreender sobre a Escritura Bíblica, que Jesus, ao nome de Jesus, vou reler aqui para você nessa noite. Guarda isso, ó. Filipenses 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Conforme no louvor inicial aqui, que o Paulo Neto canta, essa joia rara. Eu e você, pegou o celular, né, pastor? Eu e você, eu profetizo mais uma vez esse louvor nos teus lábios. Pode pegar aqui. Não, era só para o louvor. Que podem tirar tudo de você. Você tem que cantar isso, mas que só não tire a presença de Jesus da tua vida. É essa a nossa maior briga nessa época, nesse tempo. Deixa tirar tudo, mas não tira a presença daquele que te resgatou e que me resgatou. Jesus Cristo, o teu resgatador e meu resgatador. Eu fico feliz. O pastor Maurílio vai botar o louvor. Medita nesse louvor para a gente encerrar, tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Entre no quarto, feche a porta. Recebe esse louvor. Hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. Te toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Glória a Deus. Esqueci de falar da minha música. Sinta a glória. Canal. Não se detenha, seja lágrima no ar, e as batidas do seu coração acelerarem. Jesus atrás da gente, o lugar que ninguém conhece mais. E sabe. Glória a Deus. Amém, queridos? Vai orar para encerrar? Já está orado? Vamos orar, irmãos, para encerrar esse estudo bíblico. Eu falo para o pastor Maurílio, ó, vocês estão me ouvindo ainda, eu falo para o pastor Maurílio, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus. Amém, queridos? Vamos estar encerrando esse estudo bíblico pontualmente às 19 horas.
Foram 2 horas diretas de estudo bíblico para conhecimento. Né? É importante nós buscarmos conhecimento. Glória a Deus. O irmão Marcos já chegou aí, está vendo como é a importância da rede social? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar o estudo bíblico, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Pai, estamos encerrando, Senhor, esse período de conhecimento da Tua Palavra, para agora, Senhor, estarmos adorando a Ti, Deus. Aleluia, Pai, Deus. receba esse culto que nós vamos prestar a Ti, Deus. Glória. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque vamos fazer aqui é para a Tua glória, é para a Tua exaltação. Sim, Amém, Jesus. queridos? Aplauda o nome do Senhor.